Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o impacto da Covid-19 nas relações trabalhistas. Mas antes de tudo, nós sabemos que a saúde precisa estar em primeiro lugar. Entretanto, este conteúdo é focado nos efeitos que o coronavírus causou e está causando na economia e nas relações trabalhistas. O vírus. A Covid-19 é uma doença provocada pelo vírus da família Corona, família de vírus que é capaz de provocar desde uma gripe leve até síndromes respiratórias. O surto começou em Wuhan, China, no final de 2019. Hoje, o vírus se encontra por todo o mundo. Muito perigoso por seus efeitos e a fácil transmissão tem deixado as pessoas do mundo todo em estado de alerta. A quarentena. Em 2020 o mundo parou. Primeiro a China, depois o Japão, mais tarde os países do Oriente e a Europa, até chegar a vez do Ocidente. Foi aos poucos. Os eventos foram sendo proibidos, depois pequenas festas, alguns comércios, até chegar ao ponto de abrir somente estabelecimentos de primeira necessidade, como supermercados e farmácias. Isso tudo para evitar que mais pessoas morressem por causa desse vírus. No entanto, todas essas medidas tiveram reações catastróficas. Empresas faliram, empresas fecharam, o comércio desabou, pessoas perderam empregos, outras começaram a trabalhar em casa. Estado de calamidade total. Impacto da Covid-19 nas relações trabalhistas. Conversamos com 3 especialistas sobre o assunto. O primeiro foi o Igor, economista, especialista em economia, filósofo e auditor fiscal de tributos. E perguntamos para ele, de forma bem direta, quais impactos que a Covid-19 causou nas relações trabalhistas. Para diminuir o impacto econômico, os empresários e trabalhadores propuseram que houvesse o layoff. O layoff é basicamente uma suspensão do contrato de trabalho. Ele tem vários formatos, mas é basicamente a suspensão do contrato de trabalho por um tempo determinado, justamente para evitar a aglomeração das pessoas nas fábricas, nas lojas, enfim. Nesse layoff, várias pessoas foram trabalhar em casa. Um número imenso de pessoas foi trabalhar em casa. A economia se voltou fortemente para esse âmbito virtual. A distribuição e o consumo de bens e serviços se voltou fortemente para o âmbito virtual. No meu ponto de vista, qual é o principal impacto nas relações trabalhistas pós-Covid-19? É o aumento da superexploração da força de trabalho decorrente dessa passagem do trabalho físico nos locais físicos para o ambiente virtual, ou seja, em casa. As pessoas, quando trabalham em casa, a tendência é que os problemas, as responsabilidades de casa e do trabalho estejam imediatamente ligados. Quando você vai para o trabalho, você, de certa maneira, se afasta das responsabilidades de casa. Quando você está em casa, essas duas esferas, a responsabilidade do trabalho e de casa, estão imediatamente ligadas. Então, tende a aumentar a responsabilidade do trabalhador. E outra, e eu acho que essa é a principal, o aumento da quantidade de trabalho e o aumento do tempo despendido ao trabalho. Se você trabalhava 8 horas na fábrica, na loja, você vai trabalhar em casa 9, 10, 11 horas. Esse tempo estendido, 8, 9, 10, 11 horas, não vai ser mais do trabalhador, em que ele lia, assistia televisão, ficava com a família, enfim, fazia o que quisesse, descansava. Agora vai ser do empregador. Então aumenta um grau de exploração do trabalho, do meu ponto de vista, devido a essa migração do trabalho para o âmbito virtual e para casa, em que você, por exemplo, você está com o celular, você é obrigado a ficar com o celular, e se a empresa te chamar 9, 10 horas da noite, você vai ter que atender e, portanto, você está trabalhando. Eu acredito que o impacto principal nas relações trabalhistas pós-Covid-2019 seja o aumento da superexploração da força de trabalho. E a segunda especialista é a Lorena Kratz, contadora. E nós fizemos a seguinte pergunta para ela. Em decorrência da Covid-19, quais estratégias legais as empresas podem recorrer com relação aos seus trabalhadores? E como essas decisões podem impactar a vida contábil da empresa? E ela nos mandou uma nota dizendo o seguinte: abre aspas. Como todo momento de crise, vemos a importância de uma gestão financeira para que assim a empresa possa tomar decisões sem a necessidade do fechamento das portas ou decreto de falência. Com o planejamento, é possível minimizar os impactos na vida contábil da empresa,
não só com medidas econômicas para redução de custos, mas agora com medidas legais em matéria trabalhista, causados pela decretação do estado de calamidade pública em decorrência da Covid-19, como, por exemplo, a opção de concessão de férias coletivas ou a antecipação das férias somente para colaboradores em grau de risco, reduzindo temporariamente seu quadro de colaboradores sem a necessidade de demissão. E o nosso terceiro especialista é o Antônio, psicólogo mestre, gestor cultural e professor universitário. Perguntamos para ele o seguinte: a partir da perspectiva mental, qual é o impacto do trabalho em casa? Pois bem, o home office não é um trabalho, não é um tipo de trabalho novo, né? Ele já existe aí há alguns anos, podemos dizer até algumas décadas. É um modelo de trabalho contraditório, algumas pessoas acreditam nesse modelo, outras pessoas tecem bastante críticas, né? É um tipo de trabalho que vem modificando as relações trabalhistas, relações de trabalho, do cotidiano do trabalho. Não à toa algumas empresas mais conectadas, né, com o presente e com o futuro, já vem adotando no seu próprio ambiente de trabalho aparências mais de casa mesmo, né? Algumas pessoas, algumas empresas não cobram, por exemplo, mais uniforme, não cobram ponto, não cobram algumas disciplinas, né, consideradas até impossíveis de acontecer, como, por exemplo, um cenário de trabalho com bebida alcoólica, com jogos, né? Isso a gente sabe que é uma realidade de algumas empresas, né? Então, a tentativa de aproximar o trabalho cada vez mais da casa é apontado por alguns especialistas como uma tentativa de vampirizar cada vez mais a força do trabalho sem a pessoa se dar conta. No entanto, esse tipo de relação em casa, uma relação de trabalho remota, ela não impossibilita as relações de trabalho, né? Ela não impossibilita as relações sociais de acontecer. Muito pelo contrário, né? O que vai possibilitar ou dificultar é o modo como as pessoas operam com essa ferramenta, né? Essa ferramenta a qual eu estou utilizando agora para gravar esse vídeo que vocês estão assistindo é uma ferramenta que ela não tem o poder em si de afastar ou aproximar. O que afasta ou aproxima é o modo como a gente opera essa ferramenta. É isso, um abraço, muito obrigado, prazer.